Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Hoje em dia, dentre os filmes slashers mais cotados, né, daquela primeira onda que se seguiu ao impacto do Halloween, lá em 1978, encontra-se o filme The Burning, que em português parece que teve dois nomes, A Vingança de Cropsey ou Chamas da Morte, ou Chamas da Vingança, uma coisa assim. Eu revi no YouTube. Tem que prestar atenção porque eu vi cópias no YouTube com 1h28. Tem que ver a minutagem lá no IMDb. É 1h30, 1h31. Eu vi uma versão, inclusive, remasterizada no YouTube com a minutagem correta. Por que que no caso do The Burning isso é importante? Porque os efeitos especiais são do Tom Savini, que fez o primeiro Sexta-feira 13. Na verdade, ele não quis fazer o Sexta-feira 13 parte 2, que saiu em 1981, mesmo ano do The Burning, porque ele não concordava com o fato do Jason Voorhees voltar como o assassino, né? Porque ficaria estabelecido no Sexta-feira 13 primeiro lá, que o Jason morrera no lago. Ele falou, como que ele volta? Então aí ele acabou topando fazer os efeitos especiais e o gore do filme The Burning. E olha, tem mortes, embora repetitivas. Eu sou fã, assim, declarado, roxo e absoluto de Sexta-feira 13, né? Então, isso é importante saber, não porque eu vá detonar com o The Burning, não, tá? Mas é porque, assim, ambos se passam em um acampamento de verão. Tem gente, inclusive, que gosta mais do The Burning. Ok, é um direito de cada um. Eu acho que Sexta-feira 13 é mais interessante, tá? Mas assim, o Tom Savini, ele emprestou, né, uma criatividade às mortes, embora repetitivas, deste filme. Por isso que é importante você pegar a minutagem correta, né, inteira. Eu digo assim que as mortes elas são repetitivas porque o Cropsey usa uma daquelas tesouras de jardinagem. Assim como Michael Myers usa faca, é apenas gosto. Eu gosto de filmes slasher, prefiro os filmes slashers em que você tem mortes mais criativas, vamos dizer assim, tá? Mas assim, então não ele tem qualidade e ele também tem a trilha sonora hoje em dia datada, nossa, meio breguinha. Quem fez foi o Rick Wakeman, lá que foi tecladista da banda Yes, um clássico do rock progressivo, né? Durante alguns anos ele andou fazendo umas trilhas, porque o diretor desse filme é britânico. Aliás, uma curiosidade. Quando o Cropsey aparece segurando a tesoura em várias das cenas, quem está fazendo isso nem é o dublê que fez o Cropsey, tá? Ou o ator que fez o Cropsey. É o próprio diretor britânico, porque ele dizia que nenhum ator pegou o jeito que ele queria da personagem lá segurar a tesoura de jardinagem como ele queria. Durante vários anos, acho que décadas, esse filme ficou meio que no esquecimento. Por isso que eu comecei a resenha dizendo que hoje em dia um dos mais falados, tá? Sexta-feira 13 assim, ganhou os holofotes, ganhou continuações e virou uma franquia de sucesso. O Jason Voorhees virou um serial killer icônico, né? E não o The Burning. Por isso que eu disse no começo que é hoje em dia. Dá para entender, porque assim, as mortes são interessantes no The Burning. Agora, a personagem, né, do Cropsey não é muito interessante. Foi tirado de uma lenda urbana que circulava no Nordeste, Nova York, sabe assim, dos Estados Unidos na época. Existem várias versões, tem até um documentário sobre essa lenda urbana da época. Na verdade, eu já resenhei um filme slasher aqui, esse mais desconhecido até hoje, e não de primeira categoria, de segunda, o Mad Men, que também tinha sido, o roteiro estava sendo escrito baseado na lenda urbana do Cropsey. Como o The Burning saiu antes, ou ficaram sabendo que ia ter o filme, eles tiveram até que mudar um pouco o roteiro do Mad Men, tá? Uma outra curiosidade é que
é uma das primeiras, se não a primeira produção importante da produtora Miramax, produtora e distribuidora Miramax, que depois explodiria, né? E aí, sendo da Miramax, significa que é uma das primeiras produções dos irmãos Weinstein. Lembra do Harvey Weinstein? Que depois ficou famoso e infame porque ele assediou sexualmente, assim, dezenas de atrizes, né? Aliás, tem duas personagens aí nesse filme que são meio assediadores, meio mulherengos, que já vi piada assim, de certo eles se basearam nos Weinstein para criar as personagens. Naquela época eles estavam começando ainda os irmãos, né? Mas infelizmente eles podiam passar para a posteridade como produtores de filmes, slasher, depois filmes melhores, criticamente falando, mas não, né? Acabaram passando para a história, especialmente o Harvey, como assediador. Só que antes de falar um bocadinho mais sobre esse filme, que é bom sim, tá? Por isso que eu recomendei quem não viu procurar com a minutagem completa, se for ver no YouTube, porque ele tem valores de produção legais, tem mortes legais, embora eu acho que sejam repetitivas, como eu falei, mas assim, ele tem alguns dados da história e da construção até dessas personagens que são bacanas, viu? Só que antes de falar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Eu não vou deixar o fato de eu ser fã de Sexta-feira 13 tolher, né, ou turvar o meu julgamento. Porque assim, nos anos 80 houve três grandes filmes slashers que se passam em acampamentos de verão. O Sexta-feira 13, o The Burning e o Acampamento Selvagem lá, o Sleepaway Camp, que eu já resenhei aqui. Só faltava esse da Santíssima Trindade. Depois houve um monte de cópias, né? O The Burning ele é bom, é só uma questão minha mesmo de preferência. Sexta-feira 13 começa no passado, né? Com um grupo de camp counselors, né? De jovens, né, que ficam trabalhando como nos campos de acampamentos de verão, monitores, né, de acampamento, pregando uma peça no cropsy, no cara que vai ser queimado, né? A gente não tem muito contexto, muita backstory, mas dá a entender que ele era muito mesquinho, então, com os jovens. Então eles vão pregar uma peça nele que é assustá-lo lá com uma caveira, uma cara cheia de verme e tem fogo. E o Cropsy dorme no quarto de despejo do acampamento. Então é cheio de elemento, produtos inflamáveis, dorme do lado de gasolina, podia pôr pra fora, enfim, mas é coisa de filme de terror, né? Aí essa brincadeira dá errado e o Cropsy pega fogo, e aí então a gente vai ter um período de 5 anos que o Cropsy passa no hospital. E quando ele sai do hospital, obviamente ele está deformado. O Tom Savini vai mostrar a cara dele, né, os produtores, só lá no fim do filme. E aí então ele volta não para o campo em que ele estava, ele volta para um outro acampamento, não sem antes matar uma prostituta, não sei o quê, para pegar jovens, tá? Mas aí no final você vai entender por que ele voltou especificamente para aquele campo. A maioria dos jovens que vão morrer nesse filme não tem nada a ver com o que aconteceu com o Crops em pessoa. Mas lembra, a maioria das do Sexta-feira 13 também não, né? O Jason morreu afogado no lago, ele só pegou raiva de ódio de monitores de acampamento. Esse aí também pegou raiva de monitores de acampamento, não importa quem. Só que um deles estava, né? Por isso que eu falei que você vai ter quem que é no final lá. Bom, aí então o nosso Cropsy volta para um acampamento e começa a matar. Primeiro probleminha, vamos dizer assim, demora para começar a matar, uma meia hora. Só que nesse tempo aí a gente é apresentado aos nossos personagens, que tem atores que depois viraram alguém. Tem a Holly Hunter, que ganhou o Oscar, tem o Jason Alexander, mais de um ator que depois ficou famoso, então eles estão bem. E as personagens até que são divertidinhas, mesmo os caras tarados lá, até que são divertidinhos. E na verdade, gente, demorar para ter as mortes. Ok, para quem gosta de terror, gore e quer ver morte em filmes slasher como eu, é chato. Só que assim, aqueles jovens, eles não tinham ideia do que estava acontecendo, do perigo que eles estavam correndo. Então a gente não pode chamá-los de estúpidos. Eles não são personagens de filmes de terror estúpidos que
apesar de estar gente desaparecendo e gente que não, eles continuam, ah não, vamos continuar com o passeio, vamos continuar com o acampamento. Não, eles ficam, a primeira parte é pra gente ver tetinha, porque vai ter, é um filme slasher, né, daquele, e os jovens sendo apresentados, fazendo aquelas brincadeiras tontas, ou não tontas, não sei o quê, e aí eles decidem um passeio de bote para uma área mais remota ainda da floresta. E aí é lá que você vai ter a grande parte, né? Que parece que vai ser a canoa do que o Jason aparece no Sexta-feira 13/1. Nossa, tem uma cena que é antológica. Esses 15 segundos valem o filme todo. Lembra, gente, é meleca e é morte para padrões de 1981, mas é bem furioso para aquela época, tá? Então, aí é que os nossos jovens vão começar a perceber que eles estão em perigo. Claro, como é um filme de slasher, eles vão transar, mas sempre você quase que consegue dizer, mas eles não sabiam que estavam acontecendo as mortes. A canoa não voltou, mas aí quando a canoa volta, não, aí eles vão construir inclusive uma balsa, eles vão tentar fugir, né? Então assim, são personagens que não agem estupidamente o tempo todo como personagens de outros filmes slasher, tá? Tem até algumas coisas assim, você não tem aquela fórmula slasher pronta, não vai ter direito Final Girl, né? O que acontece com esse filme é que no final conta-se que um dos irmãos Einstein, não sei o que lá, decidiu mexer no corte, na montagem. Então você tem uma montagem no final que fica meio estranha. Eles estão numa mina, mas aí corta para um. Tem horas que você fala, mas como que isso pode estar acontecendo agora ou aqui, sendo que, né, diz que essa truncagem dessas cenas é porque os irmãos queriam fazer do jeito deles. E aí deram uma cagadinha no filme, né? Mas de forma geral, é sim um filme slasher digno de nota, né? Com um bom suspense, com uma boa, até boas atuações, vamos dizer assim, e com mortes bastante legais e efeitos práticos nessas mortes dignos de nota. Só que sempre nessa vez que eu revi, o Cropsy como psicopata, como assassino, ele não tem o carisma, vamos dizer assim, que o Michael Myers, Jason Voorhees, Freddy Krueger tem. A gente lembra das mortes desse filme e não tanto do nosso assassino. E isso em um filme slasher da época é complicado, né? Porque a gente aí teve uma década em que você gostava era dos vilões, né? E a gente ama o Jason e o Michael Myers e o Freddy Krueger até hoje, 2025, né? Ao passo que o Cropsy, ele não marcou por conta disso. E também porque estava com um mercado saturado de slashers naquela época, uma série de fatores que fizeram com que o filme também caísse durante um tempo no esquecimento. Mas hoje em dia, como eu falei, ele é bem cotado porque ele é dentro dos filmes slashers daquela primeira temporada, daquela primeira onda, sim, um dos filmes slashers bem feitos, tá? Mas não deixa de ser um filme slasher trechoso, né? Como Sexta-feira 13 também é, né, gente? Tchau.